astrólogos e falei também que há algumas especulações dentro da área da física sobre se realmente nós estamos sozinhos, qual a possibilidade de ter outros mundos habitados. Bom, tudo isso eu falei fazendo perguntas para áreas que não são minhas, a área da física, da astronomia. Agora eu posso falar do ponto de vista bíblico. Bom, eu tenho que afirmar com vocês, eu espero que vocês tenham a Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, ó. Do ponto de vista bíblico, eu não posso dar uma resposta conclusiva, tá bom? A Bíblia não é tão clara nisso, assim, tem alguns textos que apontam para, mas não é uma coisa tão conclusiva como, por exemplo, dizer Jesus é o Filho de Deus, que eu abro ali no Novo Testamento e é fácil, não tem como você negar isso, ou que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Não tem como negar, Paulo fala diversas vezes aí que a salvação não vem pelas obras. Isso aí não tem discussão na Bíblia, ou mesmo a existência de Deus. A Bíblia é conclusiva em falar que existe Deus, que existe pecado, mas com relação a vidas noutros mundos, a Bíblia não é conclusiva. Ela dá uma margem, então eu tenho que ser honesto com o texto bíblico, senão eu vou estar enfiando no texto bíblico uma ideia própria. Eu tenho que deixar o texto falar. Por outro lado, também, lembra que eu falei com vocês lá daquele grupo de criacionistas da América que acreditam no universo com 6.000 anos, a dizer que não posso falar da ideia de ter vida em outros planetas, porque a Bíblia não fala nada, que já está estabelecido então que não há, que Deus só colocou vida aqui e os anjos e acabou. Também eu acho que é uma informação temerária. O texto bíblico não me autoriza ir além do que ele fala. Então, quando o texto bíblico não diz uma coisa, também não me autoriza a negar aquilo só porque o texto bíblico não falou. Tá certo? Também quero deixar bem claro que quando eu falo em vida em outros mundos, provável vida em outros mundos, não estou me referindo a ETs, nem disco voador, nem ufologia. Não sou ufólogo, acabei de falar e vou repetir. Sou cético em relação a qualquer tipo de ufologia que já foi apresentado até hoje. Acho até engraçado assistir alguns depoimentos, mas nada mais do que isso. Bom, agora interessante, Rodrigo, se tem vida em outros planetas, se nós não somos únicos, além de nós e os anjos, você acha que pode ter nós, outros? Em que sentido que nós somos singulares? Vamos ler a Bíblia aqui em Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Na minha Bíblia diz assim, ó. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Repito o que eu falei no início antes de ler a primeira passagem bíblica. A Bíblia não é conclusiva, então não vou forçar o texto. Não estou colocando para você aqui uma certeza de fé, como se você me perguntasse se Jesus Cristo é o Senhor. Estou colocando uma possibilidade, tá bem? Não é uma certeza de fé, é uma possibilidade. Quando a Bíblia fala que Deus não criou a terra para ser um caos, a gente pode pensar assim: se Deus não criou a Terra para ser um caos, por que Ele criaria o universo para ser um caos? Se Ele criou a Terra para ser habitada, a gente pode inferir que Ele também poderá eventualmente ter criado o universo para ser habitado, porque fica sem sentido. Por que Deus ia criar todo o universo para ser um caos? Tohu Vabohu, né? Será que Deus criou o universo para ser sem forma e vazia? Essa era a condição antes da Terra chegar, a condição de inexistência. E Deus não viu a inexistência como coisa boa, tanto é que havia trevas sobre a face do abismo,
o Espírito de Deus parava sobre as águas e disse Deus, haja luz, e viu Deus que a luz era boa. E cada vez que Deus ia criando uma coisa, Deus dizia, é bom. Então o que era antes não era bom. Então não sei se o caos é algo bom que faria parte do plano de Deus, criar um universo para ser um caos. Não vejo necessidade disso. A nossa singularidade não significa que nós sermos únicos. Não podemos ler a expressão imago Dei, imagem de Deus no homem, num sentido antropocêntrico, que coloca assim, que o universo todo foi feito só por nossa causa. Não, acho que é muita arrogância humana isso. Em nenhum canto da Bíblia, Deus fala que Deus criou o universo para a humanidade. Não existe isso. Deus fala que Deus criou o jardim do Éden para Adão e Eva. E o planeta Terra, aos poucos, seria dominado por eles se não houvessem caído em pecado. E Cristo recupera para a humanidade o planeta Terra, né? Então, assim, o fato de sermos singulares não significa que nós temos que ser únicos. Agora, outro texto que pode dar uma inferência, repito, não conclusiva, mas dá uma ideia de que possa haver vida em outros planetas, seria Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó 38, 7. Quando vai falar da criação da terra, diz assim, olha. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ora, essas estrelas da alva aqui, 99,9% dos comentaristas entendem que essas estrelas da alva são filhos de Deus, e alguns acreditam que podem incluir anjos e outros seres, ou somente anjos. Eu acredito que a Bíblia não diz que somente anjos, fala os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Antes de falar, deixe-me voltar a sua atenção para o verso 7. A poesia bíblica ela é feita em forma de paralelismo. A mesma coisa é dita de duas formas para facilitar a memorização. É como se eu dissesse assim, a menina era inteligente e bonita. Uma garota esperta e charmosa. Menina garota, inteligente e esperta, bonita e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. É assim que funciona a poesia hebraica. E o Jó capítulo 37 está em forma de poesia. Então quando fala, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, filhos de Deus gritavam de alegria. Filhos de Deus são as estrelas da alva. E quem são os filhos de Deus? Se você vai para Jó capítulo 1, verso 6, fala que os filhos de Deus foram até a presença de Deus para uma reunião quando o diabo apareceu no meio deles. E para mim, eu não tenho nenhuma parte da Bíblia que fala que filhos de Deus são só os anjos e ponto final e acabou. Não. Tem outras passagens da Bíblia que depois eu posso até passar no descritor para alguém ou deixar esse vídeo. Vou deixar esse vídeo depois na minha página lá, o pessoal pode notar. Isaías 14, verso 12, fala também de filhos de Deus como sendo anjos, sendo seres de outros planetas. Daniel, daqui a pouco fala por quem pode ser ser de outros planetas. Isso aí não diz em Isaías 14, 12, não. Daniel 8, verso 2, Daniel 12, verso 3, Apocalipse 1, 16, 1, 20, fala de estrelas. Esses textos que eu citei são textos que falam de estrelas do céu como sendo anjos e seres inteligentes de Deus. Aí eu coloquei uma pergunta: seriam exclusivamente anjos? Eu penso que não. Por que não? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 37, verso 9. Gênesis 37, verso 9. Quando fala das estrelas do céu como sendo anjos, pode significar também outros filhos de Deus. Olha o que diz aqui, o verso 9, o sonho de José.
José teve ainda outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei ainda que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aqui, estrelas, nesse texto de José, não se refere aos anjos, se refere aos filhos de Israel. Tá certo? Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a passagem de Gênesis 37, verso 9, Mateus 5, verso 9, mostra para mim que tanto seres humanos quanto anjos podem igualmente ser simbolizados por estrelas ou pela expressão filhos de Deus. E olha que interessante, Filipenses 2, verso 15, é uma passagem para mim muito elucidativa sobre isso aqui. Filipenses 2, verso 15, mostra que são humanos mesmo, quer ver? Olha, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Ou seja, em várias passagens da Bíblia, anjos são chamados de estrelas e filhos de Deus. Igualmente, seres humanos também são comparados a estrelas e filhos de Deus. Agora, como eu falei com vocês, não é conclusivo, mas será que eu posso incluir nesse conjunto de estrelas e filhos de Deus outra classe de seres inteligentes além de anjos e seres humanos? Essa é a pergunta. Hebreus 1, verso 2 pode dar uma pista para a gente. Hebreus capítulo 1, verso 2 diz assim. Eu vou ler a partir do verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. E o verso 3 diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Aqui fala que Deus, através do Filho, fez o universo. Mas é interessante que no original grego, a palavra que está para o universo é a palavra tous aionas, que significa mais do que o universo, significa literalmente o tempo e o espaço com tudo que habita nele. Por isso que algumas traduções, de maneira muito correta, traduzem essa passagem por ele fez os mundos, todos os mundos, no plural, mundos. Perceberam? Colossenses 1,16. Colossenses 1,16 também diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E essa expressão principados e potestades, ela aparece diversas vezes no Novo Testamento e parece incluir outros que não apenas anjos. Por exemplo, principados e potestades inclui anjos caídos, demônios. Principados e potestades incluem a liderança da igreja. Eu quero ler só essa passagem de 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Olha o que diz aqui 1 Pedro. Só estou lendo algumas passagens por amostragem para vocês. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Na minha tradução diz assim, olha: Jesus,
depois de ir para o céu, está sentado à direita de Deus, ficando-lhe subordinado